Bom, agora também é dia do veterinário e os animais têm ganhado cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Segundo indicação dos médicos, eles alegram a casa e deixam os donos mais felizes e saudáveis. Mas quando eles precisam de cuidados especiais, o veterinário entra em cena para cuidar dos nossos amigos com muito carinho. Veja a homenagem do De Tudo Um Pouco ao dia dedicado a esse profissional. O amor aos animais faz parte da vida de Isabela desde a infância. E foi esta paixão que motivou a escolha profissional da veterinária. Formada há 3 anos, ela se especializou em fisioterapia. Quando fala dos pacientes, se derrete toda. Quando a gente consegue tratar o animal, é muito bom a gente ver o animal melhorando, sabe? Isso é que é o melhor de tudo na profissão, de verdade. Isso que me realiza completamente. Quando a gente vê que deu certo, todo aquele esforço, né? Todo aquele estudo de 5 anos, aquela dedicação, que realmente valeu a pena. E você vê um animal que às vezes chega assim, muito mal, às vezes até à beira da morte, saindo muito bem. Tem uns que até te agradecem. Querendo ou não, você vê no olho do animal. Isso que é bacana. A falta de reconhecimento da profissão ainda é um obstáculo que os veterinários enfrentam. Segundo Isabela, muitos proprietários se queixam do valor dos serviços. Mas outra dificuldade apontada por ela é o modo como os donos dos animais encaram os tratamentos propostos. Às vezes a gente passa algum tratamento para o cachorro que tem que ser seguido à risca para o animal melhorar. Né? Nem sempre o proprietário segue ou o proprietário não compra o medicamento que nós indicamos, às vezes compra outro. E o resultado realmente não é o esperado. Né? E acaba que o veterinário que é culpado, que realmente não fez um tratamento adequado para o animal. Então, assim, um dos problemas grandes, né, que a gente enfrenta, infelizmente, também tem essa questão do proprietário. O De Tudo Um Pouco deseja um feliz dia do veterinário aos profissionais que se dedicam com tanto amor aos nossos bichinhos. É isso aí, fica aqui a nossa homenagem a todos os veterinários, esse profissional tão importante, porque não adianta só você ter um cachorrinho e não pensar nos cuidados que ele precisa ter. Bom, estamos recebendo a veterinária Kênia Mara Magalhães Campos Cardoso. Seja muito bem-vinda, Kênia. Parabéns pelo seu dia. E para a gente começar, eu queria que você desse uma dica para o pessoal de casa, que às vezes tem um animalzinho em casa ou deseja ter um animal. Quais são os primeiros cuidados essenciais que precisam ser tomados desde o momento que você compra um animalzinho ou adota, né? Que a gente está lançando essa campanha sempre aí nas redes sociais para adotar um animalzinho. Verdade. Quais os principais cuidados e a importância de levar o animal ao veterinário? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né? De estar aqui é uma felicidade para mim. E eu diria que os primeiros cuidados eles começam antes mesmo de se adquirir ou ir até um criador ou uma feira, adotar ou comprar um animal. O primeiro passo é realmente você entender a espécie que você deseja adquirir, se é um cão, se é um gato, se é uma ave, entre outros, né? Agora nós temos um acesso muito maior aos animais, a outras espécies, né? Animais exóticos, tartaruga, etc. Jacaré, tem gente que cria até jacaré em casa. Verdade. Onça. Os iguanas, né? São animais que são mais exóticos, ainda não temos tanto convívio com eles na prática, mas saber entender a espécie que se pretende adquirir é um ponto fundamental, porque cada animal ele tem uma necessidade de espaço, de alimentação, de temperatura, de higiene. Então, o primeiro passo é antes mesmo de se adquirir esse animal. A partir do momento em que você chegar num consenso, aí procurar um profissional veterinário, discutir com ele, quer dizer, eu desejo comprar um cachorro, mas eu moro em apartamento, qual raça é mais indicada para um apartamento? Porque às vezes o animal é até pequeno. O cara compra um dálmata e põe no apartamento. Não, é até bom esse estudo, né, vamos dizer assim, antes, para a pessoa ver se ela está disposta a ter todos os cuidados que ela vai precisar de ter. Porque, de repente, ela pode até desistir de ter um animalzinho. É verdade. E eu vejo muitas pessoas que se frustram, às vezes, porque pensam, às vezes, só no tamanho do animal. Então, eu conheço, por exemplo, pessoas que moram em apartamento e que objetivam, por exemplo, ter um cachorro pequeno. Pensam, não, eu moro em apartamento, quero ter um cão pequeno. E compra um pincher, por exemplo, que é uma raça pequena, mas exatamente, na maioria das vezes é um cão que late muito. Então isso incomoda o vizinho do lado, o vizinho de baixo começa a reclamação, a pessoa se frustra com o animal
e depois não sabe nem o que fazer com esse cão. Sim. Muitas vezes acabam até abandonando esses Aqui uma animais. vez eu queria dar um cachorro, porque a gente nunca tinha tido um bicho de estimação. Eu queria dar um cachorro para meus meninos. E aí eu fui para a internet pesquisar que cachorro que eu poderia ter. Eu morava em casa. E aí eu fiquei em dúvida entre dois, o Shar-Pei e um Dálmata. São cachorros totalmente diferentes um do outro. E aí eu desisti de comprar o Shar-Pei, porque o Shar-Pei, aquele que até a gente trouxe aqui um dia, um pretinho com a Paula, tem muita pele. Aí eu li que ele tinha problema de pele, um cachorro ficava depressivo facilmente, que se a família viajasse, o cachorro ficava sozinho, ia ficar depressivo. Falei, vou comprar um Dálmata, porque um Dálmata é mais alegre e tal. Olha, se arrependimento matasse. A cachorra foi crescendo e ficou enorme, começou a comer tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que... tive que mudar para uma casa menor e dei a cachorra para minha sogra. Aí a cachorra da minha sogra, que era nossa, mas ficou com a minha sogra agora, ficou sendo cuidada pela minha sogra. Então a cachorra era minha e ficou agora sendo a cachorra da minha sogra. Mas acabou que aí, posteriormente, a minha sogra precisou doá-la também. A cachorra da sogra. A cachorra que era minha passou a ser a cachorra da minha sogra, você entendeu? Entendi. Pô, maldoso, gente. Mas o Maurício tá rindo ali. Mas aí... Você ainda teve essa felicidade de encontrar uma pessoa que vai cuidar. Mas uma coisa que eu aprendi, muitas vezes as pessoas querem comprar um animal e elas compram aquilo como se fosse um brinquedinho. Exato. Né? E o animal não é um brinquedo. Não. E principalmente aqueles animais que são mais selvagens, que o povo está tentando domesticar, né? Eu já vi gente com... Tem um cara em São Paulo que tem um zoológico no apartamento dele, na cobertura, né? E o cara tem onça, o cara tem jacaré, o cara tem um monte de bicho que é perigoso, né? Quer dizer, não é um brinquedo. O bicho de estimação não é um brinquedo, é um ser vivo. Brinquedo. Com certeza. E isso é muito interessante de se falar, principalmente porque muitas pessoas adquirem os animais pensando nas crianças, nos filhos. Mas os filhos não são os responsáveis pelo animal. Quem é responsável é um adulto. Então a pessoa às vezes não gosta do cão e quer adquirir um cachorrinho para dar para o filho e o filho não tem a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de dar banho naquele animal. E aí depois o animal fica numa situação com problemas de saúde, comprometem ou às vezes ficam agressivos ou muito arredios, independente, problemas comportamentais podem surgir por conta disso. Então o cachorro ele não é um brinquedo da criança, ele também é um ser vivo e tem as suas necessidades, como qualquer outro animal. E agora, uma coisa que... A questão do custo do animal hoje, né? Que eu acho que é um dos fatores assim, que mais fazem com que as pessoas desistam dos animais, né? Porque o indivíduo compra um animal e não faz uma projeção. Nós falamos agora há pouco aqui de finanças. Exato. Né? Tivemos aqui falando sobre planejamento financeiro e tal. E o indivíduo não faz esse planejamento financeiro. Exatamente. E aí quando ele vai ter a primeira consulta, seja com o gato, com o periquito, o cachorro, o que for, quando ele vai ao veterinário, porque esse profissional é um profissional que também estudou muito e tem os custos e etc e tal, e aí ele se assusta com os custos, porque manter um animal é outra família, né? Um animal, muitas vezes, ele pode ter gastos até igual uma criança normal, dependendo do tipo de animal que você vai ter, né? É verdade. Estávamos falando agora há pouco de planejamento, né? Como eu disse, esse planejamento ele começa antes mesmo de se adquirir um animal. Então, ao se pensar num cão por exemplo, um São Bernardo, né? Teve um filme que divulgou muito a raça, mas tem que se lembrar que um cão de 100 quilos ele vai comer. Não, igual um cavalo, né? Você tem que ter um vai comer pasto. muito mais. Não, você tem que ter um pasto para ele. Vai comer mais que as pessoas dono, às vezes se planejam só em termos de ração. Né? As pessoas às vezes lembram só do alimento, mas o cuidado com o cão tem outros gastos muito além da ração. Até tem que se vacinar, vermifugar, se planejar um banho, se planejar, por exemplo, quando eu for viajar, vai ter alguém para cuidar desse animal, vou ter que deixá-lo no hotel. Como é que é a minha rotina, como vou né? fazer? Agora, até falando dessas doenças que podem ser acometidas nesses animaizinhos, porque algumas doenças, por exemplo, do carrapato, falta de cuidados que levam a doenças mais graves. Fala de algumas doenças comuns, quando não se tem esses cuidados com o animal. De repente, o ambiente que ele vive tem muito mato e é mais propício a esse tipo de doença. Sim, nós temos uma gama enorme de doenças que podem ser plenamente prevenidas, né? Fazer uma prevenção mesmo para se evitar. Então, a doença do carrapato, que são as hemoparasitoses, babésia, erlíquia,
são doenças muito comuns, principalmente por um parasito que é muito comum, que é extremamente bem adaptado ao nosso ambiente interno, dentro de casa. Não necessariamente o cão precisa de ir ao mato ou morar em roça para poder ter carrapato. O carrapato marrom dos cães, ele é adaptado dentro do canil, onde é cimento, onde limpinho, teoricamente. Limpinho. Muitas vezes o dono fala, poxa, mas a minha casa é tão limpa, como tem tanto carrapato? Porque o carrapato, ele se reproduz dentro do ambiente doméstico muito bem. Hoje nós convivemos muito com a leishmaniose, que é transmitido por um mosquito que também é muito bem adaptado ao nosso ambiente domiciliar, né? De grosso modo, a gente diz que um animal, se ele for bem alimentado, bem vacinado e bem desparasitado, as doenças são muito bem evitadas. É claro, a gente tem acidentes de percurso que podem acontecer nesse meio tempo. Mas na maioria das vezes, o cão que faz um tratamento preventivo, ele vai muito pouco ao veterinário para se cuidar. Porque nem em geral, por exemplo, o bicho de estimação, ele é, vamos dizer assim, nocivo ao ser humano, em alguns casos, tem muitos riscos de causar prejuízo para a saúde do ser humano. A gente ouve muito dizer, por exemplo, gato, criança que brinca com gato pode ter problema de asma ou coisa do gênero, assim, são muito nocivos. Na verdade, uma criança, por exemplo, que tem um problema de asma com relação ao pelo de um animal, é uma deficiência da própria criança e não é o animal que vai causar. Então, a gente tem doenças que são alérgicas, por exemplo, principalmente as respiratórias são as mais comuns, bronquite, asma, onde aquele indivíduo, né, aquela pessoa, ele já tem aquela predisposição à alergia e aí realmente não é recomendado que ele tenha um animal de estimação que pode estimular aquela alergia. Mas o animal em si, o gato, por exemplo, né, as pessoas associam o gato, ele tem um comportamento que ele vibra essa região aqui da laringe. Quando você encosta nessa região do animal, você sente que está vibrando, parece um chiado. E as pessoas associam isso à asma, por exemplo. Já recebi muita gente falando, poxa, o meu gato tem asma e eu posso pegar. Na verdade, esse movimento que o gato faz com a laringe é um movimento que demonstra satisfação e prazer. Então, o gato, quando ele está ronronando, que é esse movimento, ele está feliz. Ele está super feliz, ele está ótimo. E as pessoas acham que o gato está doente. Já recebi muita gente no consultório. O bichinho está de boa e o povo se quer internar o gato. Ronron. Gente chegando achando que o animal tá com bronquite. Interna o gato, ele para. Volta para casa, ele ronrona de novo. Exatamente. Exatamente. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aqui, obrigada, viu? A gente aprender sempre sobre os pets, é muito legal. A Paula Maia e a Má tá aqui também hoje. Infelizmente não pôde estar, mas ela e a Má tá junto com a gente aqui, falando dos bichinhos de estimação, né? Então, ó, você que quer ter ainda que seja um periquito, alguma coisa assim, né? Estude sobre o animal e saiba, meu filho, que é um investimento também, viu? É igual uma família, então... Mas vale a pena, porque traz muitas alegrias, né? É verdade, ninguém obriga ninguém a ter um animal, mas quando você se dispõe a ter esse animal, que tenha com o cuidado que ele merece. E é bênção, né? Com Bênção, certeza. é a forma de manifestar também o amor a Deus e a criação de Deus. Obrigado mais uma vez, Eu que viu, agradeço Kenny? pelo convite.